Olá pessoal, aqui é Anderson Maísse, contador, diretor da AM Contabilidade Online. Neste vídeo nós vamos falar sobre a melhor forma de contabilidade para a sua empresa. Se você tem dúvida sobre contabilidade online, contabilidade tradicional, qual que é a melhor forma de atendimento, a melhor opção para a sua empresa, fica com a gente. Neste vídeo aqui eu estou recebendo o meu amigo, o contador Anderson Hernandes, ele que é pioneiro em contabilidade online e ele tem dicas super valiosas para nós. Então fica com a gente, Anderson, obrigado por estar gravando aqui no nosso canal. Eu queria que você falasse um pouco para o meu público então sobre essas modalidades, as diferenças de cada tipo de negócio. Então, Anderson, é o seguinte, quando você pensa nesses modelos de contabilidade online, você tem desde aquele profissional contábil que presta o serviço de forma tradicional, ou seja, aquele que recebe o cliente na sua porta, que faz reunião com o cliente, ou que vai atender o cliente lá na base dele, que efetivamente trabalha ainda com documentação física, ou seja, tem ali um portador que faz o envio de documento, recebimento e tudo mais, até as atividades 100% digital, onde, por exemplo, o cliente ele não precisa ir no contador. O cliente ele vai utilizar desde um e-mail, alguma ferramenta para comunicação, ele vai receber os documentos de forma online, através também de ferramentas, enfim. E nesse meio tempo você tem diversas modalidades, por exemplo, que migra as duas coisas. Então você pode ter um atendimento mais digital, porém em alguns momentos você tem um atendimento mais presencial. E você também tem um atendimento 100% onde o cliente executa as tarefas, ou seja, ele, na verdade, ao invés de ele contratar um profissional contábil que vai fazer o trabalho para ele, ele vai contratar um serviço e nesse serviço tem uma plataforma, e nessa plataforma ele executa todas as tarefas. O que você precisa entender é qual tipo de modelo de contabilidade mais está ajustada à sua necessidade. Se você, por exemplo, quer ter esse contato fisicamente, como nós estamos aqui conversando, você quer ter esse contato com o seu profissional contábil, você acha que isso é importante para você? Um modelo tradicional ou um modelo que mescla um pouco do digital, mas ainda mantém esse contato pessoal, é o modelo mais indicado para você. Então, normalmente você vai ter um custo de serviço mais caro, porque, obviamente, quando você, por exemplo, exige que vai um profissional te entregar a documentação lá na sua empresa, então você tem um custo maior de execução do serviço contábil em relação a isso, né? Se você, por exemplo, quer você mesmo fazer o serviço, você quer mesmo pagar pouco pela contabilidade, você quer ser responsável pelo seu serviço. Se você fizer um lançamento errado, você se torna responsável. Se você, por exemplo, não faz questão de ter ninguém para te dar um assessoramento, se você, por exemplo, não está preocupado de repente em fazer ali um vídeo com alguém ou pegar um telefone e conversar com um profissional, você está ciente que você pode ser atendido por um sistema, praticamente isso, então você pode optar por um modelo que eu chamo de econômico. O que acontece é que você vai ter um trabalho e de repente esse trabalho não vale a pena para você. No modelo que você trabalha, que é o modelo que eu também trabalho, nós conseguimos atender o nosso cliente à distância, mas nós mantemos a humanização desse atendimento. Então, se o cliente precisar falar com você, um membro da sua equipe, ele vai ter acesso. Da mesma forma também conosco aqui. É claro que, pela minha estrutura, dificilmente o cliente acaba tendo que falar diretamente comigo, porque a gente tem uma estrutura que permite isso, e você também está cada vez mais estruturando nesse mesmo modelo. Você treina a sua equipe para dar esse suporte, mas você usa ferramentas para comunicação. As ferramentas é aquilo que eu falei. Evita, por exemplo, de você ter que ir na empresa contábil, evita, por exemplo, de você ter que ficar mandando documentos físicos, utiliza um sistema para poder ajudar na sua gestão do seu negócio, enfim, te dá uma série de benefícios que com certeza acaba impactando também numa redução do custo do serviço contábil, porque nós conseguimos trabalhar com uma redução de custo. Mas não é só isso o valor, né? É questão própria do tempo, né? Então, o deslocamento, todo esse aspecto que envolve ali do seu tempo, é uma coisa que conta muito nesse processo. Então, basicamente, são esses os modelos que nós temos hoje, Anderson. Então, eu vejo que muita gente ainda tem uma resistência quando a gente fala em contabilidade online, porque não entende exatamente isso que você acabou de explicar para nós. Quando fala-se em contabilidade online, as pessoas acham que elas não vão ter ali do outro lado pessoas fazendo esse atendimento, essa pessoa para dar esse suporte para elas. Elas acreditam que apenas terão uma plataforma onde elas terão que fazer os seus lançamentos e ainda não tem essa cultura, ainda não tem esse hábito de acreditar que por trás de algumas contabilidades online existe uma equipe como a nossa dando esse suporte para o cliente. Basicamente, para você entender como funciona, basta você pensar quando você compra um serviço pela internet ou você compra um produto físico, vamos colocar de uma forma mais clara. Então, por exemplo, você vai lá num e-commerce e compra um equipamento.
e você vai receber esse equipamento. Então esse equipamento vai ser embalado por alguém, aquele pedido vai ser processado por uma pessoa que vai pegar, vai separar, vai embalar, vai colocar num processo logístico, vai vir uma empresa, vai entregar para você. O que o e-commerce tem em relação à loja física? A loja física tem um custo maior. Imagine o custo de uma loja física num shopping e o custo de um e-commerce num lugar afastado, que o custo é muito menor. Onde, por exemplo, ele muitas vezes não precisa trabalhar com aquele estoque, na loja física você precisa trabalhar com estoque ali para cada loja, consequentemente, né, tem que manter uma estrutura, enfim. O custo é muito maior. Na contabilidade, nesse modelo que nós trabalhamos, é dessa mesma forma. Então, ou seja, nós conseguimos com ferramentas ter uma redução de custo, nos permite, por exemplo, agilizar o seu atendimento. Não há necessidade de você vir fisicamente, porém, você tem um contato visual conosco, pode ser feita uma ligação com vídeo, você pode ter várias maneiras, cada um adota uma ferramenta que mais está proporcionando ali uma melhor integração com o cliente. E nós mantemos esse trabalho humanizado. Então, se tiver um problema, você vai falar com a equipe do Anderson. Com pessoas. Ou com o próprio Anderson, se for necessário. Da mesma forma também com o Anderson aqui, ou com a equipe aqui da Tactus, você vai ter contato com essas pessoas. A diferença é justamente isso. É mais ou menos como é o e-commerce com uma loja física. Então, você tem hoje um barateamento maior na questão do preço lá da loja e-commerce, por conta dessa questão que eu citei no exemplo. Não significa que isso seja o fator principal na decisão de compra de um serviço contábil, né? Porém, você precisa olhar outros fatores também. O que o Anderson consegue entregar, que eu acho bem interessante, ele se especializou em vários nichos de mercado, que são nichos que têm particularidades próprias, e esses nichos de mercado acabam proporcionando, por exemplo, que ele tem uma entrega melhor para esses nichos. Diferentemente que eu também não conheço os nichos que ele atua, então eu não vou conseguir atender o mesmo cliente que ele atende da forma como ele atende. Da mesma forma também que eu atendo outros nichos que ele não conhece bem e ele não vai atender da mesma forma que nós atendemos. Então isso é muito bom também, porque ele conseguiu quebrar um pouco a barreira geográfica com o uso da tecnologia. É isso aí. Pessoal, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Vocês contaram com as dicas do especialista, do meu amigo Anderson Hernandes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não se cadastraram ainda no meu canal, já se cadastra, se inscreva, clique no sininho que tem logo aqui abaixo para você receber sempre notificações dos vídeos que a gente publica aqui para vocês toda semana. Eu desejo muito sucesso a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Valeu a participação. Até a próxima, gente.